por acaso, não foi por querermos, mas por acaso, a programação deste ano está cheia de homenagens, de aniversários e efetivamente, uma das ocasiões que com muito gosto nós incorporamos na programação foi esta a comemoração, ou assinalar os 20 anos do Terminal Studio. Temos daquele lado o Filipe Coelho, aqui o Fernando Madeira, já se apresentaram ao longo do painel anterior, e eu, se calhar até porque o Fernando foi o meu ponto de entrada para este projeto, se calhar começava por ti e pedia-te que contasse um bocadinho como é que há 20 anos atrás se meteram nisto, portanto num coletivo principalmente de banda desenhada, julgo eu saber, mas se calhar até mais do que isso. Boa tarde, não sei se está aqui pessoas, não ouvi desde há bocado, mas pronto, mais uma vez obrigado. É um prazer estar aqui, Rogério, e obrigado pelo convite antes de mais, a mim, ao Filipe e toda a equipa do Terminal Studios, viemos do Algarve. O Terminal Studios, para quem não conhece, é o núcleo de banda desenhada do Algarve, de animação. E nós é mesmo um grupo informal de malucos, doidos, que estamos nos corredores da Universidade do Algarve e que gostamos de ficção científica, filmes de terror, todo o universo fantástico do cinema e gostamos de banda desenhada. Começamos a juntar-nos, a fazer macacada, bonecada, começou a ficar acumulada lá nas gavetas às tantas tínhamos muita coisa, não sabíamos onde podíamos publicar. Havia um fanzine no Algarve, que é o Bedelho, o Bedelho, e tínhamos assim um nome maior, José Carlos Fernandes. Havia outros autores também presentes, o Carlos Rocha. Vocês também, quando apontam logo para cima. José Carlos Fernandes, nós tínhamos coisas tão acumuladas, tão simples. O pessoal começou-se a juntar. Às tantas, quando estávamos preparados para lançar a revista, as histórias para sair, o Bedelho acabou. E nós, e agora? Às tantas começamos a juntar-nos e eu disse, eu ando sempre de autocarro, surgiu o nome Terminal, lancei um fanzine, lancei o projeto no IPDJ do Algarve, o pessoal, o Custódio Moreno, foi a pessoa que nos abraçou logo e disse, sim senhora, tem aqui um armário, juntem-se, a revista pode seguir por todo o país e assim, em fotocópias, e sempre foi fotocópias, sempre foi a nossa opção, ser uma cena sendo mesmo underground. Nós nunca queremos ser mais e as revistas pagavam-se umas às outras e circulamos por todos os festivais do Algarve, festivais do Algarve, Portugal, depois fomos a nível internacional também, Brasil, Macedónia, montes de países, festivais de fanzines, também temos na Galícia, chegamos a ter lá cotações, tem uma coisa de fanzines que fazem uma cotação, os melhores fanzines nós tínhamos sempre 3 para cima, portanto até 5. Porque já agora deixa-me ter uma acha claro, que sim. Há 20 anos atrás o mundo era muito diferente tudo por correio. Do que é agora. Tudo com correio, tudo com cartas, tudo com correio. E nós não íamos, sei lá, não gastávamos 20 euros para ir daqui a Roma ou coisa parecida, não é? Há 20 anos isto, fica tudo ainda carvão. Nem nos conhecíamos todos pela internet assim com esta facilidade. Não. Eu trocava correspondência com, há pessoal aqui também do Fantástico, o David Soares, por exemplo, ele fez uma capa, só para um episódio engraçado, ele fez uma capa, ele foi convidado a fazer uma capa para o Terminal, e fez uma capa muito bizarra, só que depois fez uma coisa assim, e fazer esta capa quase a tapar, porque nós estávamos ligados ao Instituto Português da Juventude, e quem conhece o David Soares, nós somos fãs do David Soares, e do Universo Fantástico, ele agora está mais ligado à escrita, mas tinha o Círculo do Abuso, no Universo dos Fanzinhos, e fez esta capa, e eu disse, não vou dizer que não, David Soares, tem que se publicar. Pronto, fiz uma janelinha para ele, para o personagem dele, e depois quem quiser ver a capa na mesma, portanto não tirei o protagonismo. Vocês não só tinham a referência, como tinham a flexibilidade para se adaptarem ao meio. Sim, nós tínhamos, toda a gente gostou muito do nosso projeto desde o início, porque pronto, já tenho formação em design. E as revistas, pronto, o pessoal ficava assim encantado pelas revistas, e a gente também comprava. Se tiver o Zé Carlos Fernandes, eu compro. E a gente então usávamos o trabalho do Zé Carlos Fernandes, ia à casa dele lá no Algarve, ele ainda mora lá. E então ia à casa dele, Fernando, leva os livros dos dentes que quiseres, este já tem compromisso, aquele já está para advir, aquele já está para a editora, não sei. E então levas estes, publicas e tem todo o gosto. E ele diz, quanto é que era? Não é nada, levas, depois logo a ação de autógrafos, se tiver que ser. E então a gente sempre correu os festivais, nestes 20 anos, voltando à tua questão, no início era tudo por correio, tínhamos a taxa paga dos portos do IPDJ, nos davam-nos o apoio, e tínhamos assinantes de muito lado, pronto. E pelo país todo? Todo o país. Depois começaram a chover edições, isto foi até o número 15. Foi durante 5 anos seguidos, trimestral. É um fanzine trimestral, durante 4, 5 anos foi seguido, depois teve duas edições online. E essas provavelmente ainda vão ser editadas especialmente nos 25 anos do projeto Terminal Studios. Eu já explico um bocadinho só o que é o Terminal Studios. Hoje em dia, passados estes 20 anos, houve uma metamorfose, e o Filipe também fez parte dessa transição do papel
e do que é um fanzine, levamos às escolas, outra mensagem, porque nós fazemos a mensagem da nona arte, fazemos essa missão no Algarve. Pronto, é assim, na periferia, porque nós não estamos em Lisboa, nós estamos em grandes centros, Lisboa, Porto ou Coimbra, mexe muito bem, mas estamos em Faro. Portanto, Faro é a base, mas depois também estamos espalhados por todo o Algarve um bocadinho e damos apoio em paralelo, ou muitas parcerias com outros projetos que estão a começar. Por isso, falando da transição do Terminal Sul, depois de uma altura que isto foi editado pelo Dr. Maquette, não no seguimento do Dr. Cartoon, mas é parecido, pronto, pode ser parecido, mas Dr. Maquette no sentido de apoiar projetos que estão a começar, maquetes, porque nós sempre quisemos ir em malta que está a começar, mas com algum cuidado, algum zelo, pelo menos uma coisa de fotocópias, e ter uma capinha, ter uma... Que é a única maneira realmente as coisas terem algum impacto e de ganharem alguma... Sim, a imagem, algum mercado, não é? Certo? Ter uma capa, ter uma imagem, hoje em dia vive-se muito a imagem, o Instagram, os Facebooks, ter a sua capinha, o avatar, ter alguma coisa tudo bonitinho para aquilo vender, para aquilo ter views, para aquilo ter... E nós é essa de fazer, o Dr. Maquette uma coisinha com algum cuidado. Então deixa-me só perguntar já agora para estender um pouco ao Filipe, estava sim, claro, que entretanto já houve uma transição, portanto já... Desculpa lá passar os slides só para as pessoas perceberem. Desculpem lá, só a questão de passar aqui em slideshow para as pessoas perceberem. É o slideshow. Sim, slideshow. É só a questão de passar aqui, se eu estava a passar de fundo, para as pessoas perceberem. Slideshow a passar de fundo as imagens. Já está a ver. Mas então, se calhar... Ok. Fazemos adiante, passar. Pode pôr um slideshow normal, 10 segundos a passar aqui a imagem, para as pessoas perceberem. Que imagem é o slideshow para lá? Acho que foi uma opção agora, slideshow. Eu vou automático. Lá direito, se calhar, naquele cantinho na relação daquele, uns 3 pontinhos, não é? Slideshow. Apresentação de diapositivos? Exato. E agora não sei se isso tem 2 ou 3 segundos, vai passar. Vai ser muito rápido se nós pessoas. E as pessoas vão perceber o que é. E portanto, a pergunta era: em que momento é que tu tomaste conhecimento? Porque não estavas lá ao início, não é? E quando é que tomaste conhecimento? Como é que te envolveste e como é que vê do teu ponto de vista, como é que viste essa transição? Ele estava lá ao início, imagino eu. Você estava lá. Pois é assim, eu há 20 anos atrás não faço ideia o que é que se passava, porque eu só tenho 18 anos e então eu entrei em contato com o terminal, acho que foi exatamente nessa fase onde já não se fez, já não houve papel. Já não havia fanzine. Já não havia papel, literalmente. Mas curiosamente eu cheguei através eu também sou do Algarve, e curiosamente soube do Terminal Studios através de um projeto, de um fanzine, né? Que foi esse o primeiro, 24H. O 24H. E entrei em contato com o mail que conhecia porque tinha algum interesse pelas artes e principalmente pela banda desenhada e não fazia a menor ideia do que é que se fazia, do que é que eu poderia fazer para começar a fazer algumas coisinhas. E foi a partir daí, apareci assim de paraquedas nos encontros com vários autores e a partir daí, aos poucos, foi-se a minha ligação. Eu cheguei lá como um estranho, não é? E a partir daí, aos poucos, a minha ligação com o terminal foi fortalecendo-se, fui começando a ajudar em alguns e a colaborar em alguns projetos, não só relacionados com banda desenhada, mas também relacionados com arte e ilustração em geral, para não estar a afunilar muito. Já estamos a chegar à parte, desculpa lá, Filipe. Pronto, sim. O Filipe entrou porque foi a participação mais forte, e hoje eu tenho muito orgulho da participação dele e colaboração em muitos projetos, porque é esta passagem da Dona Arte, não é só fazer, mas também chegar e criar públicos. E nós vamos às escolas, somos convidados por grupos escuteiros, somos convidados por associações, empresas, e damos a conhecer o que é a banda desenhada, não só no currículo, não só na questão das escolas, quando se fala da banda desenhada, porque é isto de comunicar com quadradinhos e com balões e com... Não, é a questão de formar as pessoas e perceberem que não é só o público infantil, também há uma banda desenhada que pode seguir ao longo da vida, tu podes ter 40 anos, 50, podes continuar a ler banda desenhada, podes passar a mensagem da banda desenhada para os teus filhos, para os teus netos, por aí fora. E é isso que o nosso papel foi isso, não só estamos a fazer banda desenhada, porque à altura alguns de nós começaram a ser ou profissionais, temos lá colaboradores ou que participaram nas iniciativas, não que chegaram a colaborar no terminal, mas noites que nós organizamos lá no Algarve, noites criativas, mensais, num café, e encontramos e trocamos experiências, porque isso é importante, porque as pessoas já estão espalhadas, e então esse convívio puxamos uns pelos outros, picaçamos, e às tantas surgem oportunidades ou parcerias, ou concursos, colaborações em revistas, alguém não pode colaborar porque está com outros compromissos, então passa ao trabalho, aconteceu nós colaborarmos, o Tiago Silva, que também é ilustrador e também fez uma das capas do terminal, estava a colaborar na altura para o Público ou para o Expresso, olha, nós não posso,
Fernando, queres agarrar nisto, ou a malta do terminal, de colaborar para o Expresso, fazer umas ilustrações para uns artigos. Eu e o Filipe, para não queimarmos o fim de semana, dividimos as tarefas. Então, está com a família ao sábado, eu estou ao domingo, e então, as coisas tinham que ser entregues à segunda, então dividimos muito isto. Ou seja, como não é muito dinheiro, a gente fazemos muitas parcerias. Acho que é uma maneira de... Não ganhamos também todo o trabalho, mas dividimos. Em vez de 100 euros, fica 50 para cada um, mas não sacrificamos o fim de semana. E então, é muito isto. O Terminal Studios é isto, é este espírito de amor pela camisola. Cada um já tem as suas profissões, já tem as suas atividades. Eu trabalho em design. Design gráfico, tenho o meu ordenado, tudo certinho, todas as coisas, tudo bem, mas tenho esta paixão que já vem desde miúdo. O Filipe é a mesma coisa, juntou-se, tem esse feeling, estamos todos no mesmo espírito. Ninguém prejudica em termos de atividades, mas contribuímos com estas situações. Somos convidados, um não pode ir, vai outro. Não em papel, já está o terminal, mas ficou o nome terminal, pois já às tantas houve a passagem para Terminal Studios, porque embrange muita gente. Depois criou-se a situação do Dr. Maquet ser um projeto de apoio a outras editoras, aliás, outros projetos, como se fosse uma pseudo-editora de apoio. Já aconteceu com os Murmúrios das Profundezas, aconteceu com o Diogo Carvalho, com o Cabo Connection, ele bateu à porta de toda a gente, não apareceu nenhuma editora, e disse: epá, Diogo, tu colaboraste para o terminal, esteja todo o prazer em publicar o teu trabalho. Eu e todo o Terminal Studios, epá, damos-te o aval, uma fotocópia em A5, dividimos as despesas e pronto, foi nomeado para o melhor álbum, foi o melhor fanzine. Não ganhou porque estava lá outros fanzines muito bons, que era do Grupo Topeiro, da Biblioteca de Beja, portanto, todos parabéns para eles, e é excelente. E houve outro projeto que foi este, depois entretanto se ficou a saber, que foi 24H Volta a Portugal em Banda Desenhada. As pessoas pensaram numa história que parecia em 24 horas numa situação de Portugal, ou seja, damos a conhecer os autores que estavam a trabalhar, a colaborar connosco de todo o país. Foi quase uma homenagem e um obrigado, porque era uma etapa, na altura fazíamos quase 10 anos, e então foi este o último. Temos outros desafios que vão acontecer em breve e ainda não temos imagem, mas fiquem atentos. Nós temos um site que é o drmaquete.com. Para quem não conhece, fica a conhecer, se querem apontar, drmaquete.com. Não vais divulgar nada? Não vou divulgar nada agora. E não acredito. Não vou divulgar nada. Podem ver alguns autores conhecidos. Deixa-me, estavas a dizer que tens vocês, como coletivo, têm membros, pelo menos até Pardilhó, não é? Não sei se mais pelo menos lá tenho a certeza. Sim, temos o Jesus, por exemplo, o Jesus também já colaborou connosco em atividades. Por exemplo, tivemos um festival de banda desenhada no Algarve, foi o primeiro. Foi o Festival Partes. Não é festival de banda desenhada, mas é o Festival Partes, porque era um bocadinho de artes. E na altura muita gente estava... Mas também no Algarve, não é? Então aconteceu no Algarve, em Faro, em PDJ. E chamamos toda a gente. Até fizemos um ponto de situação, fui eu que lancei o desafio. Convoquei toda a gente num chat, todos conversávamos sobre o ponto de situação. Não sei se todos queriam abordar também o Rogério, mas pronto, foi o Daniel Maia, o Jesus, várias coisas, várias áreas, ou seja, públicos, leitores, editores, mas os editores estão sempre à parte, é pena. Nestas situações, os editores têm outros objetivos, compreendo, mas às vezes falta um bocadinho de apoio para os autores e então há assim não digo um braço de ferro, mas já há às vezes interesses diferentes e autores que estão a começar é muito pena. Um monstro em zoom. E então houve muitos processos que aconteceram. Há muitas exposições, atenção. Nós não é só levamos as coisas, também fazemos muitas exposições e damos a conhecer outros autores. Mas a minha pergunta não é tanto pelas pessoas que tu levas ao Algarve, porque a gente já sabe, o Algarve é o centro do universo. Não, isso não conseguimos, a questão é o contrário. Mas era precisamente o contrário. Vocês com essa dinâmica toda, independentemente dos altos e baixos que 20 anos têm certamente. Sim. É mais altos. E com tanta gente a sentir-se interessado, vocês alguma vez sentiram que foram a origem de outros coletivos noutro sítio? Não digo que fomos não sei. Ou influenciadores. Nunca nos chegou. A coisa mais gira que aconteceu foi uma vez ir a uma escola e dar uma formação de banda desenhada e vir uma miúda emocionada com o telemóvel fundo de ecrã e ter um desenho meu. Epá, não sabia que este desenho é teu. Está aqui uma pessoa que eu tenho fundo de ecrã aqui há um tempo, já um fundo de ecrã de uma miúda de 8 anos, 9 anos, eu estava a dar formação e ela tem um fundo de ecrã com um desenho teu. Foi ser a mais emocionante. Não era o meu, não sabia que era meu, foi alguém que teve um trabalho meu. Está aqui o autor do fundo de ecrã que eu tenho aqui há tempo. Eu gostei, fiquei uma miúda de 8, 9 anos, eu andava na terceira classe. Não sei se influenciamos coletivos, mas sei que a nossa mensagem chega a outras faixas etárias, ao público, e nós ficamos contentes por isso. Não é só banda desenhada, atenção, nós não temos só colaboradores, temos arquitetos, temos fotógrafos, temos cineastas, temos músicos, portanto, são pessoas que gostam da banda desenhada, portanto, todos eles são bem-vindos. Sempre pessoal que faz tipos de desenhos diferentes, seja mais na área da moda, mais, lá está, quando eu digo arquiteto também gostam muito de maquetes e questão de fazer o esboço, não é só aquele arquiteto, só pensa nos projetos da casa, aquela coisa, não, também gosta de ler o seu livro de banda desenhada, ter a sua coleção, segue o seu projeto, ou o Manara, ou
outros autores de banda desenhada, aquilo que realmente gosta. E vou só para dar a palavra outra vez mais uma vez ao Filipe com uma situação. Quando eu cruzei com o Filipe também. Todo este universo faz com que o projeto fique maior, ou seja, não ficamos só reduzidos à banda desenhada, portanto, conseguimos atingir outros públicos e isso é importante para nós também. E portanto, são todos bem-vindos. O Filipe, quando aconteceu com o Filipe, foi a situação de também convidá-lo, vi o trabalho dele, fiquei encantado com o trabalho dele, ele faz muita ilustração à vista, muito urban sketch, e houve essa troca do imediato. E depois eu convidei para outras atividades, de fazer caricaturas, atividades na rua, e esse dinheiro é quase uma parte, algum dinheiro que a gente também faz nessas atividades, também alimenta um bocadinho disto do Terminal Studios. Portanto, isto há um esforço de todos, portanto, não é uma coisa... Custa menos, custa sempre menos. Custa sempre, sério, é muito gratificante a gente quando vê estes resultados. Portanto, se a gente se influencia outros públicos, nunca nos chegou logo a este imediato. Mas percebemos que as pessoas ficam contentes quando nós participamos com as nossas atividades, porque é uma coisa muito, é isto, não vale a pena. Nós não temos, por exemplo, quando nós fazíamos isto com o IPDJ, nós não queríamos sacar fundos, nós não tínhamos fundos. Nós levávamos a mensagem, eu corri as feiras todas, corri as escolas todas do Algarve, nestes 20 anos. Escolas que nos convidaram, então, não fiz muitas vezes autopropostas. Para autopropostas fiz algumas empresas, para depois haver potencial em termos de dinheiro, em termos financeiros, para nos ajudar. Mas fomos com todo o orgulho e essa mensagem ficava sempre lá, há sempre o bichinho. Houve uma vez uma intervenção, só um episódio engraçado, de uma situação da Universidade do Algarve, em que uma professora, havia uma questão que se levantou de uma aluna que estava no 12º ano e então queria seguir artes e gostava muito de banda desenhada e gostaria de saber se existia algum curso de banda desenhada, de ilustração, e uma das professoras, por acaso tinha sido minha professora, fiquei um bocado assim triste, não há nada no Algarve, e eu tive que intervir. Nós já estamos aqui há 10 anos. Porque nós conseguimos passar fronteiras. Nós íamos, no Porto, conhecer o nosso trabalho, as fanzines, algumas coisas em Lisboa, lá está Pardilhó, o centro do universo. Mas no próprio Algarve, às vezes, pouco se falava. É tipo o Zé Carlos Fernandes, também pouca gente conhecia o trabalho de Zé Carlos Fernandes. Ele no Porto é adorado, é quase um deus, qualquer dia tem uma estátua e coisa assim. E na Galiza, e na França e tudo. Mas no Algarve, todos conheciam. Ninguém anda para coisa de fama, mas às vezes é mais valia dizer, olha, eu não sei, mas se calhar está aqui alguém na sala que sabe. E às vezes fica um bocadinho. Portanto, o Algarve é o centro do mundo. A gente quer que às vezes as coisas também aconteçam no Algarve, não só a praia e o sol, também tem um bocadinho de tudo. Nós temos o Miguel Mendonça, que também é nosso amigo, está para a DC. Temos o Tiago Silva, também faz muitas capas para trabalhos muito bons. Temos o Luís Pérez, temos o Carlos Rocha também, com um trabalho infantil. O Luís Pérez, que eu já ando a tentar trazer ao fórum. Tens que fazer para mim. Todos os anos insisto com ele. É um autor excepcional e sendo dos jogos. E este ano não foi exceção. Eu fiz o convite para a malta toda, mas o pessoal tem este compromisso de personagem, é completamente diferente. E há muita malta da Deixa-me só perguntar se alguém da audiência tem alguma questão que queira colocar. Esteja à vontade. Esteja à vontade. É verdade, agradeço também o Rogério, que está ali no meio da sala, o meu irmão, que ajudam a cortar, agora está aqui perto, está aqui no grupo de Mafra, se alguém tiver filhos e ter miúdos, ou quiser se agrupar ao grupo 250, né? De Mafra. Ele ajudou, foi na primeira fase, e também é muito importante nisto, e também não só porque dá um apoio, é excelente, a família poder estar a participar, ajudou a cortar as revistas todas cortadas já há 4, e depois a gente fazer estas as últimas já é um bocadinho para o desgaste, que ele já não podia. As primeiras a todas eu posso, todas cortadinhas. Na sequência dessa conversa, já que estás a falar comigo, sim, falar por aí. Não é que não há necessidade. Sim. Estou cá por acaso. Não, por acaso não. Por acaso, porque tenho aqui coisas para fazer. Não seja assim. É curioso estar a ver as fotos que vocês estão a passar e de facto, há 20 anos eu tinha 16 anos. Ainda era um jovem, relativamente jovem, não é? E vocês falam em núcleo, vocês falam em revista e é tudo para além disso. É uma família. Sim, é uma família de banda desenhada que de facto se junta de uma forma muito voluntária, muitas vezes até a privar a família da sua presença, essencialmente para fazer banda desenhada em muitas partes. Sim. Isto não é um bocadinho isso. Mas no entanto é reconfortante, até para mim como irmão dele, ver que de facto ele está motivado, ver de facto que ele e todo o núcleo e toda a família, quando estão juntos, sem dúvida, sentem-se bem, sentem-se felizes e conseguem trazer a felicidade a outras pessoas. Claro. Quando há o exemplo dos coteiros,
o Terminal de Estúdios foi o meu grupo de escuteiros. Exato. Claro, por ser meu irmão, mas até hoje o grupo de escuteiros fala da arte que está espelhada lá na sala da Alcateia. Exato. Estão os velhos lobos, estão os covil, está uma série de selva desenhada por artistas que provavelmente os lobitos podiam fazer, mas era verdadeira selva de catafulho, de rabiscos, e não propriamente arte que parece uma realidade que é importante para a nossa consciência como pessoas. E a arte é importantíssima, sem dúvida. Obrigado. Mas, já agora, deixa-me apanhar para fazer mais uma questão ao Filipe. Há bocado estavas a dizer que já entraste na altura em que tinha deixado de haver o papel. Isso para ti foi uma limitação? Ou porque às vezes pessoas mais novas já nasceram tanto dentro do digital que já não sentem necessidade do papel. Achas que ainda faz sentido, por exemplo, iniciativas como estas, darem só o esforço adicional para apostar no papel? É assim, eu exagerei um bocadinho quando eu disse que era mais novo. A verdade é que eu sempre, ainda nos dias de hoje, eu estou sempre aqui um pouco a puxar um pouco a brasa para voltarmos ao papel. É verdade. Tem a ver com gostos pessoais, não sei. Mas pronto, é algo que temos que... Mas pronto, lá está, como eu não entrei numa fase onde estava a colaborar, na altura eu penso que ainda não tinha colaborado em nenhum fanzine, seja do Terminal, seja de outro grupo qualquer. E então não tive bem a noção da dinâmica, como é que a coisa se processava. Eu fui um pouco na onda, porque não fazia ideia mesmo do que era isto da banda desenhada. Não é? E então é como eu disse, fui um pouco na onda e consoante as coisas iam acontecendo, eu ia tentando acompanhar, porque pronto, lá está, o meu feedback na altura e o meu conhecimento era muito limitado. Não é que agora seja muito maior, mas pronto, na altura... não, mas é curioso isto, ainda pegando um pouco na pergunta anterior do Rogério. Eu não sei se há uma influência direta ou não, mas o que é facto é que dos últimos anos para cá há muitas pessoas, muitos autores, muitos jovens principalmente, que aparecem lá nos encontros criativos que nós temos estado a realizar agora é quinzenalmente. Sim, já não estamos a fazer semanalmente. Parceria com a Associação 10 anos do Sul. Eu honestamente não sei se terá uma relação assim tão direta, mas terá sem dúvida alguma influência. É que algumas dessas pessoas, passado algum tempo, começaram a desenvolver os seus projetos, os seus trabalhos. Eu estou a pensar em algumas raparigas relacionadas com o manga. Sim, ou outro caso, se calhar mais recente, de um jovem de Olhão que começou a aparecer ultimamente e que a partir daí nota-se que ele tem uma vontade enorme de querer fazer, querer melhorar, e começou, é um jovem, ele é menor de idade, é mais complicado para fazer deslocamentos a festivais e isso, e foi pela primeira vez à Comic Con e nós assistimos. Eu por acaso não fui este ano, mas assisti o que é que se deveria estar a passar na cabeça daquele jovem, a estar ali junto com outros autores, que era uma coisa nova para ele, que ele fazia banda desenhada em casa, fazia as suas coisinhas e por acaso produz bastante. E imagina, claro, tem uma curva de aprendizagem ainda gigantesca, mas a verdade é essa, é que ele começou a vir aos encontros, começou a relacionar-se, depois já esse convívio, que convém dizer que é uma coisa, os encontros em si é uma coisa muito informal, mas a verdade é que não havendo uma ata com... Depois vão para casa com aquele... Deixa o bichinho. Foi o que aconteceu comigo. A minha curva de aprendizagem está assim lenta. Eu há se calhar uns quantos anos que ando a dizer que estou a iniciar nisto da banda desenhada, mas lá está, as coisas vão acontecer, porque lá está, depois também queremos fazer tudo, não é só banda desenhada, ilustração, é uma série de outras coisas. E o Terminal, pronto, ok, não é só banda desenhada, não é? Portanto, as coisas têm o seu tempo. Ok. É isso.
Já demos aqui o endereço, podemos dar outra vez, não é? Sim, mais uma vez, doutormaquete.com. E eu então escrevi em determinados sítios, vários sítios. Vocês, se calhar, ainda têm que ir a correr lá fora para dar uns autógrafos do projeto Autógrafos. Eu queria vos agradecer a presença. E dizer que o Fórum Fantástico tem cerca de 15 anos, portanto não tem a vossa maturidade e idade, mas de qualquer maneira queria fazer a vénia pela vossa história.